16. Kutuzov, com os seus ajudantes de campo, ia a passo atrás dos carabineiros. Quando o fim da coluna já tinha feito meia verstá, parou junto de uma casa solitária, por certo, uma antiga taberna, no sítio em que o caminho se dividia em dois. Ambos os ramais desciam monte abaixo e as tropas metiam por ambos. O nevoeiro começava a dissipar-se, embora vagamente já se viam a 2 verstás as tropas inimigas, nos outeiros frontais aos nossos. Embaixo à esquerda o fogo tornava-se mais distinto. Kutuzov parou e conversou com o general austríaco. O príncipe Andrei, um pouco mais atrás, apurava a vista e, como quisesse pedir o óculo de alcance, dirigiu-se a um ajudante de campo. Escute, disse este ajudante de campo, mas olhando não para as tropas longínquas, mas para o sopé do monte. São franceses. Os 2 generais e os ajudantes de campo começaram a arrancar o óculo das mãos uns dos outros. Todos os rostos ficaram transtornados, lia-se o terror em todos. Era suposto os franceses estarem a 2 verstás e agora repentinamente apareciam ali tão perto. É o inimigo? Não. Sim, olhem, é mesmo, de certeza. O que é isto? Ouviam-se vozes surpreendidas. O príncipe Andrei, a olho nu, viu embaixo à direita uma coluna compacta de franceses subindo ao encontro dos soldados de Abscheron, a uma distância de não mais de 500 passos do lugar onde estava Kutuzov. Ei-lo o momento decisivo. Chegou a minha hora, pensou o príncipe Andrei, e fazendo avançar a montada, aproximou-se de Kutuzov. É preciso fazer parar o regimento de Abscheron, Vossa Alta Excelência, gritou ele. Mas no momento preciso em que gritava, tudo se cobriu de fumo, ouvia-se o tiroteio cada vez mais próximo e uma voz ingenuamente assustada, a 2 passos do príncipe Andrei, gritou: Ai, amigos, que é o fim. E parecia mesmo que esta voz era uma ordem. Ao ouvi-la, toda a gente se pôs em fuga. As multidões confusas, cada vez maiores, recuavam numa correria desordenada para o sítio onde 5 minutos antes as tropas passavam ao lado dos imperadores. Não só era difícil fazer parar esta multidão, mas também impossível não recuar com ela. Bolkonsky apenas tentava não perder Kutuzov de vista e olhava para trás perplexo e incapaz de compreender o que se passava. Nesvitsky, com ar raivoso, rubro como nunca, nem parecia ele quando gritava a Kutuzov que se não saísse dali imediatamente seria feito prisioneiro de certeza. Kutuzov mantinha-se no mesmo lugar e, sem responder, tirou o lenço do bolso. Corria-lhe o sangue de uma bochecha. O príncipe Andrei furou por entre a multidão até chegar ao pé dele. Está ferido? Perguntou contendo a custo o tremor do queixo. A ferida não é esta, é aquela, disse Kutuzov, apertando o lenço contra a cara e apontando para os soldados em fuga. Faça-os parar, gritou ele, e ao mesmo tempo, compreendendo por certo que era impossível travá-los, espuriou o cavalo e foi para a direita. Uma nova vaga de fugitivos, porém, apanhou-o e arrastou-o para trás. As tropas fugiam em chusmas tão espessas que quem ficasse no meio já não podia sair. Alguém gritava: Anda, porque demoras tanto. Alguém, virando-se, disparava para o ar. Alguém chicoteava o cavalo que o próprio Kutuzov montava. Saindo com grande dificuldade da corrente humana, desta vez para o lado esquerdo, Kutuzov e a comitiva, reduzida a metade, galopou na direção dos sons da canhonhada mais próxima. Saindo também no meio da multidão e tentando não se perder de Kutuzov, o príncipe Andrei viu no declive do outeiro, no meio do fumo, uma bateria russa ainda a dar fogo e os franceses que se aproximavam dela. Um pouco acima estava a infantaria russa parada, não indo para a frente em socorro da bateria, nem indo para trás na direção da fuga. Um general a cavalo separou-se da infantaria e aproximou-se de Kutuzov. Do pessoal de Kutuzov restavam apenas 4 pessoas. Todos estavam pálidos e trocavam olhares em silêncio. Faça parar estes canalhas, disse Kutuzov, sufocando ao comandante do regimento, apontando para os fugitivos. Mas no mesmo instante, como que para o castigar por estas palavras, as balas voaram a assobiar, como um bando de passarinhos, por cima do regimento e da comitiva de Kutuzov. Os franceses atacaram a bateria e, ao verem Kutuzov, dispararam contra ele. Na sequência destes disparos, o comandante do regimento agarrou-se à perna. Caíram vários soldados e um porta-bandeira largou-a. A bandeira abanou e caiu, ficando presa às espingardas dos soldados mais próximos. Os soldados sem comando começaram a disparar. Gemeu Kutuzov com uma expressão de desespero e olhou para trás.
Bolkonsky, sussurrou ele com uma voz tremente pela consciência da sua impotência senil. Bolkonsky, sussurrou apontando para o batalhão em desordem para o inimigo. O que é isto? Mas antes de ter acabado de o pronunciar, o príncipe Andrei, sentindo as lágrimas da vergonha e da raiva a apertarem-lhe a garganta, já saltava do cavalo e corria até à bandeira. Rapaz avante, gritou numa voz infantilmente estridente. Aí está, pensava o príncipe Andrei, agarrando a haste da bandeira e ouvindo com deleite o assobio das balas que, parecia-lhe, eram dirigidas precisamente contra ele. Vários soldados caíram. Urra! Gritou o príncipe Andrei, segurando a grande custa bandeira pesada, e correu para a frente com toda a certeza de que todo o batalhão o seguiria. Efetivamente, apenas correu sozinho alguns passos, porque logo um soldado, depois outro, e todo o batalhão, gritando urra, se lançaram para a frente, ultrapassando. Um sargento do batalhão, chegando-se ao pé dele, empunhou vacilante a bandeira pesada, que tirou das mãos do príncipe Andrei, mas logo a seguir foi morto. O príncipe Andrei voltou a pegar na bandeira e, arrastando-a pela haste, correu juntamente com o batalhão. À frente viu os nossos artilheiros, uns a lutarem com denodo e outros a abandonarem os canhões e a correrem ao seu encontro. Viu também soldados da infantaria francesa a capturarem os cavalos da artilharia e a virarem os canhões. O príncipe Andrei, com todo o batalhão, já estava a 20 passos dos canhões. Ouvia por cima da cabeça o silvo ininterrupto das balas, e a cada momento, à esquerda e à direita, soldados que gemiam e tombavam. Mas nem olhava para eles, olhava apenas para o que acontecia à sua frente na bateria. Via já claramente a figura de um artilheiro ruivo, com a barretina à banda, que dispunha o soquete com um soldado, que disputava o soquete com um soldado francês, puxando cada qual para o seu lado. O príncipe Andrei via já claramente a expressão confusa e ao mesmo tempo raivosa daquelas duas pessoas que, pelos vistos, nem se davam conta do que faziam. O que estão eles a fazer? Pensava o príncipe Andrei, olhando para eles. Porquê é que o artilheiro ruivo não foge se não tem arma? E porquê é que o francês não mata a baioneta? O ruivo nem teria tempo de fugir, bastaria o francês lembrar-se da espingarda e logo o mataria. De facto, outro francês, com a espingarda em riste, chegava já perto dos lutadores, e o destino do artilheiro ruivo, que ainda não percebera o que o esperava e segurava com ar triunfante o soquete que conseguira arrancar das mãos do francês, era como se já estivesse decidido. O príncipe Andrei, porém, não chegou a ver como a contenda acabou, porque lhe pareceu que um soldado que corria ao lado dele o atingiu com toda a força com um pau grosso na cabeça. A pancada doeu-lhe não muito, mas era sobretudo desagradável, porque a dor o distraía e não o deixava olhar para onde queria. Mas o que se passa? Estou a cair. Estou-me a ir abaixo das pernas, pensou e caiu de costas. Abriu os olhos, esperando ver como acabara a luta entre franceses e artilheiros, e principalmente se o artilheiro ruivo fora morto ou não, se os canhões tinham ou não tinham sido tomados. Mas não via nada. Por cima dele já não via nada além do céu. Um céu alto, pouco claro e mesmo assim incomensuravelmente alto, com nuvens cinzentas a arrastarem-se lentamente nas alturas. Está tudo tão calmo, tão sereno e solene, nada parecido com o que acontecia há pouco, quando eu corria por aqui fora, pensava o príncipe Andrei. Não é nada como quando nós corríamos, gritávamos e lutávamos. Nada que se compare com as caras raivosas e assustadas do francês e do artilheiro ruivo quando se batiam por aquele soquete. Nem é assim que as nuvens andam neste céu alto infinito. Como é que eu não vi antes este céu alto? E que feliz eu estou por tê-lo visto finalmente. Sim, tirando este céu infinito, é tudo inútil, é tudo um engano. Não há nada além deste céu. Mas nem este céu existe, não existe nada além do silêncio, da serenidade. Graças a Deus. 17. No flanco direito de Bagration, às 9 horas, ainda a batalha não começara. Rejeitando a exigência de Dolgorukov de iniciar os combates e querendo declinar de si a responsabilidade, Bagration propôs a Dolgorukov que mandasse alguém falar com o comandante em chefe sobre isso. Bagration sabia que, sendo a distância de um flanco ao outro de quase 10 verstás, um mensageiro, se não fosse morto, o que era muito provável, e chegasse mesmo a encontrar o comandante em chefe, o que era muito difícil, não conseguiria voltar antes do fim da tarde.
Bagration percorreu a sua comitiva com o olhar dos seus olhos grandes, olhos de quem dormiu pouco, e a primeira coisa a saltar-lhe à vista foi a cara infantil de Rostov. Rostov, que de emoção e esperança continha a respiração. Mandou-o a ele. E se eu encontrar Sua Majestade antes do comandante em chefe, a Excelência? Perguntou Rostov, perfilando e fazendo a continência. Pode então transmitir o recado a Sua Majestade, disse Dolgorukov, antecipando-se apressadamente a Bagration. Depois de ter sido rendido na linha de atiradores, Rostov pôde dormir umas horas de madrugada, pelo que se sentia alegre, corajoso, resoluto, com aquela flexibilidade de movimentos que era espelho da sua felicidade e do estado de espírito em que tudo parece fácil, divertido e possível. Todos os seus desejos estavam a cumprir nesta manhã. Era a batalha geral, ele participava. Mais ainda, era nomeado oficial às ordens do mais corajoso dos generais. Mais ainda, era enviado com uma mensagem junto de Kutuzov ou talvez do próprio imperador. A manhã estava clara, o cavalo era excelente, a alma transbordava-lhe de regozijo e felicidade. Mal recebeu a ordem, esporeou o cavalo e lançou-se a galope ao longo da linha. Primeiro era a linha das tropas de Bagration, que ainda não tinham entrado em combate e estavam paradas. Depois entrou no espaço ocupado pela cavalaria de Uvarov e aqui reparou na movimentação e nos sinais de preparação para a batalha. Depois de ter ultrapassado a cavalaria de Uvarov, começou a ouvir nitidamente diante de si os sons do fogo da artilharia. Aumentava a fuzilaria. No frescoar matinal soava já, não como antes em intervalos regulares, 2 ou 3 disparos de espingarda e depois 1 ou 2 de canhão, o matraquear do fogo constante, interrompido por uma canhonada tão frequente que por vezes já não se ouvia a separação dos vários tiros dos canhões que se fundiam num único troar geral. Viam-se claramente nos declives os fogachinhos das espingardas, como se corressem uns atrás dos outros, e os fumos dos canhões a elevar-se em nuvens, a dispersar-se e a fundir-se. Pelo brilho das baionetas no meio da fumarada, notavam-se as massas movediças da infantaria e as faixas estreitas da artilharia com as suas caixas verde escuras. Rostov, no alto do outeiro, travou por um instante a montada para ver melhor o que se passava. Porém, por mais que esforçasse a vista, não conseguia perceber o que era aquilo. No meio do fumo mexiam-se umas pessoas, moviam-se para trás e para a frente uns retângulos de tropas. Mas porquê? Quem? E para onde iam? Era impossível perceber-se. O espetáculo e o barulho incompreensíveis não só não lhe causavam qualquer abatimento, como pelo contrário lhe davam energia e firmeza. Vá lá, mais. Dirigia-se mentalmente aos ruídos da guerra e retomava o seu galope ao longo da linha, penetrando cada vez mais no espaço em que as tropas já tinham entrado em combate. Não sei o que acontecerá, mas vai acabar tudo bem, pensava Rostov. Depois de ter ultrapassado alguns destacamentos austríacos, Rostov notou que a parte seguinte da linha, era a Guarda Imperial, já entrara em ação. Ainda bem, verei de perto, pensou ele. Já cavalgava quase pela linha de vanguarda. Viu alguns cavaleiros que galopavam na sua direção. Eram os nossos ulanos da guarda que em filas desordenadas voltavam do ataque. Rostov passou por eles e involuntariamente reparou num deles todo ensanguentado. Seguiu o seu caminho. Não tenho nada a ver com isto, pensou. Fez mais algumas centenas de passos. Quando à sua esquerda, cortando-lhe o caminho, surgiu à sua frente, a toda a extensão do campo, uma massa enorme de cavaleiros montando morzelos e envergando fardas brilhantes. Cavalgavam a trote direitos a ele. Rostov mandou o cavalo a grande galope para lhes sair do caminho, e se eles continuassem no mesmo trote, esquivar-se-lhes-ia, mas eles estugaram o passo, passando mesmo alguns deles ao galope. Rostov ouvia cada vez mais perto de si o bater dos cascos e o tinir das armas, e cada vez via com mais nitidez os seus cavalos, as suas figuras e até as suas caras. Eram os nossos cavaleiros da guarda que se lançavam ao ataque da cavalaria francesa que avançava contra eles. Os cavaleiros da guarda aproximavam-se, mas ainda de cavalos refriados. Rostov já lhes distinguia os rostos e ouviu a ordem a galope, dita por um oficial que mandou a toda a brida o seu cavalo de raça pura. Rostov, receando ser esmagado ou envolvido no ataque, galopou ao longo da frente ainda com maior velocidade, mas nem assim conseguiu evitá-los. O cavaleiro da guarda, da ponta da fila, homem bexigoso e de estatura gigantesca,
carregou raivosamente o sobrolho à vista de Rostov, com quem estava na iminência de esbarrar. Este cavaleiro derrubaria com certeza Rostov e o seu beduíno. Rostov sentia-se tão pequenino e fraco em comparação com estes cavalos, estes gigantes, se não se lembrasse de brandir o azorrague à frente dos olhos do cavalo do outro. Um morzelo enorme e pesado cabriolou para o lado, colando as orelhas à pele. Mas o cavaleiro bexigoso meteu-lhe com força as esporas enormes nos flancos, e o cavalo, a dar à cauda esticando o pescoço, correu ainda mais velozmente. Mal a cavalaria da guarda o ultrapassou, Rostov ouviu o grito deles, urra, e olhando para trás viu que as filas dianteiras deles já misturavam com outros cavaleiros, pelos vistos franceses de dragonas vermelhas. Depois tornou-se impossível ver fosse o que fosse, porque logo assim rebentou a canhonada e encheu-se tudo de fumo.